Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Cultura e Teologia, e hoje nós chegamos à terceira lição do trimestre. Nesse trimestre estamos estudando a temática o verdadeiro pentecostalismo, e nessa terceira lição estaremos estudando o tema o batismo no Espírito Santo. Certamente é um tema central nesse seriado de lições, já que o batismo no Espírito Santo é um dos temas essenciais da teologia pentecostal. Antes de estudarmos propriamente esta lição, quero agradecer a você que tem participado desse canal, assistido os nossos vídeos, deixado o seu like, também o seu comentário, e principalmente você que é inscrito. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço para você se inscrever, fazer parte dessa comunidade, nos ajudar a crescer cada vez mais esse canal, esse ambiente aqui propício para a edificação e a educação cristã. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa terceira aula do trimestre desse tema que já disse para vocês, é a lição 3, o batismo no Espírito Santo. O texto áureo diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual, perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Aqui então, na verdade prática, nós já temos aqui um conceito essencial do batismo no Espírito Santo, em que apresenta o batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão. Nós vamos ter oportunidade de enfatizar bastante isso ao longo da lição, e é aqui um fator diferenciado na compreensão da teologia pentecostal sobre o batismo no Espírito Santo. Então, a nossa introdução, o comentarista já nos lembra o seguinte: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Aqui nesse aspecto o comentarista está destacando não que os pentecostais sejam anti-intelectuais ou contra a erudição e os estudos, não é isso. O que os pentecostais são contrários é exatamente uma visão racionalista e intelectualizada sobre as coisas de Deus. Uma coisa é a utilização racional, outra coisa é o racionalismo. Uma coisa é a intelectualidade e a outra coisa é o intelectualismo, porque essas compreensões exageradas que colocam um valor exorbitante à razão, isso está completamente fora das Escrituras e também da compreensão pentecostal. O pentecostal é sempre aberto ao sobrenatural e a essa limitação do ser humano para compreender todas as coisas através das faculdades racionais, até porque sabemos que somos limitados. Então, nesse ponto, o comentarista já enfatiza isso. E ele diz também que estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. É exatamente isso. A vida cristã e a própria teologia cristã, ela não se resume à formalidade, às letras e simplesmente ao conhecimento epistemológico, ao conhecimento racional. Muito mais do que isso, a ideia de conhecimento nas Escrituras e também na perspectiva pentecostal é exatamente um relacionamento próximo, um relacionamento pessoal. E o batismo no Espírito Santo, ele proporciona exatamente isso, a presença real de Deus pelo seu Espírito na vida do cristão. Então, nós começamos essa aula lembrando esses dois aspectos essenciais do pentecostalismo para termos como ponto de partida para compreender toda essa lição e principalmente a doutrina que vamos estudar hoje, que é a doutrina do batismo no Espírito Santo. Como bem destaquei, a doutrina do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ela é central dentro da teologia cristã e mais especialmente na teologia pentecostal, porque para os pentecostais o batismo no Espírito Santo ele foi um episódio que inaugura o verdadeiro pentecostalismo em Atos capítulo 2 e exatamente que vai fundamentar depois a versão moderna do pentecostalismo a partir exatamente
dessa experiência que é o batismo no Espírito Santo. E para isso, para compreendermos melhor sobre esse assunto, essa temática, o comentarista já começa aqui no primeiro tópico a falar sobre o que significa batismo no Espírito Santo. Qual que é o significado? Qual que é a fundamentação bíblica dessa doutrina? E ele vai dividir o primeiro tópico em 3 itens. O primeiro, o fenômeno do Pentecostes. O segundo, 2 bênçãos distintas. E o terceiro, conceito teológico acerca do batismo no Espírito Santo. Então, aqui no primeiro tópico, primeiro item, aliás, é o fenômeno do Pentecostes. Então precisamos lembrar que o fenômeno do Pentecostes, principalmente estamos falando aqui do fenômeno inaugural do Pentecostes, principalmente, que é aquele que acontece ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no qual a Bíblia diz que os discípulos estavam ali reunidos, né? A Bíblia diz ali a partir do versículo 1 do capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse fenômeno, esse evento é um evento paradigmático, é um evento fundamental que estrutura toda a compreensão da teologia pentecostal ou do verdadeiro pentecostalismo. O que precisamos lembrar acerca desse evento ou desse fenômeno é que o batismo que acontece ali, o enchimento de poder, gera algo que já estava profetizado. Nós temos afirmações já no Novo Testamento, vemos o que está ali em Lucas capítulo 3, versículo 16, palavras de João Batista. Ele diz assim: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja aqui o próprio João Batista, ele está fazendo um paralelo do batismo que ele realizava. Quem que era o batizador? O João Batista, ele mesmo batizava em água, mas ele diz que haveria um outro que era muito maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É importante aqui, eu abro somente um parênteses para dizer que aqueles que não defendem, que não são intérpretes da teologia pentecostal, ou não fazem parte da teologia pentecostal, da tradição pentecostal, fazem uma interpretação dessa passagem, dizendo que esse batismo com o Espírito Santo e com fogo diz respeito, na verdade, a um julgamento, já que, segundo eles, fogo nas Escrituras indicaria julgamento, e, portanto, batismo com o Espírito Santo e com fogo não poderia ser algo benéfico nesse sentido, não poderia ter essa compreensão que os pentecostais dão ao batismo no Espírito Santo como sendo um enchimento de poder. Mas óbvio que é essa interpretação que nós não anuímos, não concordamos, até porque um batismo deve ser benéfico, não pode ser de julgamento, porque está dirigido aqui aos crentes. O paralelo que João Batista está fazendo aqui é um paralelo positivo. Ele diz que ele batizou em água, mas viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, é algo positivo para aqueles que vão participar. Mas é preciso dizer aqui realmente que não existe unanimidade acerca dessa expressão com fogo. Existem 2 linhas de interpretação acerca dessa expressão com fogo. Uma linha diz que essa expressão com fogo é uma característica do batismo no Espírito Santo para demonstrar esse batismo com poder. Segundo alguns intérpretes, vão defender que esse com fogo aqui representa exatamente a simbologia da presença de Deus, como acontece ali em várias ocasiões no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, o episódio ali em que a nação de Israel caminhava pelo deserto e tinha a coluna de fogo representando a presença e a proteção do próprio Deus. Nós temos o episódio em que Moisés, ele vê a sarça ardente, ou seja, ali nós temos as representações
do próprio Deus, as próprias teofanias ali de Deus representadas no Antigo Testamento através do fogo. E para alguns, esse batismo no Espírito Santo e com fogo vai se cumprir no dia de Pentecoste, quando eles veem ali as línguas repartidas como que de fogo. Portanto, esse fogo seria exatamente uma alusão, esse fogo do batismo no Espírito Santo. Outros intérpretes vão entender que, na verdade, batismo no Espírito Santo é uma coisa e com fogo seria um elemento distinto que diria respeito, na verdade, a um processo de purificação dos cristãos. Independente qual seja aqui a interpretação que se tem acerca dessa perícope ou dessa passagem, mais especialmente dessa expressão com fogo, aqui João está falando acerca do batismo no Espírito Santo. E esse batismo realmente ele vai se cumprir ali em Atos dos Apóstolos, não somente no capítulo 2, mas em várias outras passagens das Escrituras. Então, esse fenômeno já havia sido aqui apresentado por João Batista, mas não somente por João Batista. Veja o que o próprio Jesus ele declarou aos seus discípulos ali em Lucas, capítulo 24, 49, quando ele diz assim: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Então, o próprio Jesus, que já havia falado da promessa do Pai, que era o Espírito Santo, o Consolador, como estudamos na segunda lição, aqui ele está destacando ou está ordenando aos seus discípulos a ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, Jesus já está apresentando aqui o batismo do Espírito Santo como uma característica essencial, crucial, que faz a sua essência, que é o revestimento de poder. Então, o fenômeno do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e todos os seguintes havia sido predito também pelo próprio Jesus. Mas, a passagem mais importante, que é a passagem paradigmática no Antigo Testamento, que é a profecia por excelência desse enchimento de poder, desse batismo no Espírito Santo, é exatamente a passagem que está em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, em que o profeta Joel diz o seguinte: "E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito." Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Essa é uma passagem muito importante, porque ela vai se cumprir exatamente ali no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é a passagem que nós já temos mencionado aqui. Tanto é assim que quando o apóstolo Pedro ele vai explicar aquilo que estava acontecendo, após aquele enchimento de poder, que as pessoas começam a falar em outras línguas ali, alguns estavam imaginando que aquelas pessoas estavam bêbadas, que haviam tomado vinho e estavam fazendo coisas ali que não eram coisas naturais, que não eram razoáveis, não eram racionais. Então, o apóstolo Pedro ele toma a palavra e ele começa no seu discurso dizendo, a partir do versículo 14, quando ele começa o seu discurso. Mas no versículo 16 ele diz: "Mas isto", ou seja, aquilo que estava acontecendo ali, aquele batismo no Espírito Santo, "isto é o que foi dito pelo profeta Joel." E daí ele prossegue para reiterar aquilo que o profeta Joel havia dito. "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão." A grande diferença, ou a única diferença aqui é essa palavra "e profetizarão", que Pedro destaca até para enfatizar a natureza desse batismo no Espírito Santo, tornando ali a comunidade de crentes uma comunidade profética. O que fica claro aqui é que o apóstolo Pedro, primeiro, aqui é um ponto muito importante para você enfatizar na compreensão pentecostal sobre a experiência no Espírito ou batismo no Espírito. A nossa compreensão da experiência com Deus, o batismo no Espírito Santo, é sempre uma interpretação voltada para a compreensão das Escrituras. É isso que Pedro faz aqui.
Pedro ele olha para as Escrituras e olha para aquilo que está acontecendo. Ele diz, olha, isto que vocês estão percebendo aqui, esse falar em línguas, esse evento miraculoso e extraordinário aqui, não é resultado de bebida, que eles estão bêbados. Não, isso é aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel. Então, observe a interpretação simples e direta, mas legítima que Pedro faz ao olhar para o Antigo Testamento e perceber que aquilo que estava acontecendo ali era exatamente uma ação da parte de Deus. Aqui para nós olharmos isso hoje, isso é muito importante, porque isso nos leva a compreender que ao fazermos qualquer interpretação das experiências que a igreja tem com atos e eventos sobrenaturais e experiências que são experiências sobrenaturais, sempre o ponto de partida da análise daquilo que está acontecendo é o texto bíblico, são as escrituras sagradas que nos levam a olhar aquilo que acontece à nossa volta e olharmos para o padrão das escrituras. Então foi exatamente isso que Pedro fez naquela ocasião. Então esse fenômeno que é destacado aqui, que é o batismo no Espírito Santo, é um fenômeno extraordinário, é um fenômeno que havia sido profetizado com passagem no Novo Testamento e principalmente no Antigo Testamento. E daí nós vamos para entender melhor a natureza desse batismo no Espírito Santo. E para isso nós prosseguimos para o item 2 da lição, que fala sobre duas bênçãos distintas. E aqui está um ponto elementar para nós compreendermos o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não se confunde com o seu recebimento por ocasião da conversão. Aqui está um aspecto essencial. Uma coisa é a regeneração, uma coisa é a conversão, uma coisa é aceitar a Jesus. E a partir desse momento que nós aceitamos a Jesus, somos regenerados, somos feitos novas criaturas, a Bíblia nos diz, nos assegura que nós recebemos o Espírito Santo. Essa experiência do novo nascimento é um momento, é uma bênção na vida do cristão. O cristão já passa a ter a presença do Espírito Santo na sua vida, mas esse não é o batismo no Espírito Santo. A segunda bênção, nós chamamos, uma bênção também, é o batismo no Espírito Santo, que aí sim é um enchimento de poder, é uma imersão no Espírito Santo de Deus. O pentecostalismo clássico, o verdadeiro pentecostalismo, a que nos referimos aqui nessas lições, ensina que a experiência do batismo no Espírito Santo, ela é distinta, ela é subsequente, à própria salvação. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é distinto do evento da regeneração. Pode acontecer até na mesma ocasião em que a pessoa aceita Jesus, ela é regenerada, tem o Espírito Santo e já é batizada no Espírito Santo. Nós temos várias experiências de pessoas que passaram, tiveram a bênção dupla de aceitarem a Jesus e serem batizadas no Espírito. Mas, biblicamente, são episódios, são experiências distintas. O que nos leva a compreender isso daí? O que nos leva a compreender que se tratam de experiências distintas, experiências marcantes na vida cristã, é a forma como nós compreendemos as passagens das Escrituras acerca da expressão batismo no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo. Para isso, nós precisamos compreender as passagens que estão em Atos dos Apóstolos, passagens essas que foram legadas, que foram redigidas pelo médico Lucas e também como um historiador Lucas, e aquelas passagens que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Para isso, nós precisamos lembrar que há uma diferença de abordagem entre a abordagem de Lucas e a abordagem de Paulo. Importante nós destacarmos isso daqui. Por quê? Porque por muito tempo se fazia uma leitura de Lucas tão somente como um historiador, como alguém que narrou um acontecimento, e nesse caso narrou aquilo que aconteceu na igreja primitiva, mas sem que ele fizesse um aporte do ponto de vista teológico, sem que ele fizesse uma interpretação daquilo que estava acontecendo. E quando se faz isso, acaba submetendo
a compreensão de Lucas aquilo que Paulo escreveu nas suas cartas. E por isso acabam fazendo uma interpretação de todas as expressões que se referem a batismo no Espírito Santo que se encontra em Atos, a compreensão de Paulo sobre batismo no Espírito Santo ou enchidos do Espírito Santo que constam nas suas cartas. O que nós precisamos entender é que Lucas, além de ser médico e além de ser um historiador, ele era um teólogo que compreendia bem aquilo que ele estava escrevendo. E disso podemos extrair que a abordagem, que a ênfase que o apóstolo Paulo dá em relação ao batismo no Espírito Santo é diferente da ênfase que Lucas dá a esse tema. A perspectiva que Lucas tem acerca do batismo no Espírito Santo é uma perspectiva carismática, ou seja, é um enchimento que diz respeito à capacitação para o testemunho da igreja. Enquanto isso, Paulo enxerga e escreve as suas cartas a partir da perspectiva da salvação, da perspectiva da regeneração. Quem vai defender muito bem essa distinção de abordagem é um teólogo pentecostal chamado Roger Stromstad, em que ele vai destacar que Lucas é também um teólogo com muita qualidade e vai ter essa abordagem bem distinta acerca do batismo no Espírito Santo, enquanto Paulo tem uma outra abordagem. Então nós não podemos submeter a teologia de Lucas à teologia de Paulo e Paulo submetendo a sua teologia à de Lucas. Aqui é importante destacar e enfatizar o seguinte: não se trata de contradição. As perspectivas de Lucas e de Paulo não são contraditórias, elas são complementares, são olhares distintos sobre um evento que aconteceu ali na história, muito importante para a comunidade cristã. São ênfases distintas. Lucas, ele é um escritor bíblico inspirado pelo Espírito Santo de Deus que enfatiza o batismo no Espírito Santo nessa perspectiva de enchimento de poder, enquanto Paulo tem uma outra perspectiva desse novo nascimento, como nós vamos mencionar agora nessa passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha só como essa passagem está escrita. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Veja que aqui a abordagem que Paulo fala, que ele está tendo aqui, é um batismo no Espírito que forma um corpo, é um batismo pelo Espírito no corpo de Cristo. Está falando de unidade, está falando de conversão, está falando de nova vida. Essa perspectiva que Paulo está apresentando aqui na sua carta, ou a ênfase que ele está dando aqui, é a mesma ênfase que ele dá em Gálatas capítulo 3 e o versículo 27, quando ele escreveu: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, ele está falando de uma nova vida, de uma nova criatura. Essas passagens de Paulo aqui não têm a mesma conotação e não têm a mesma ênfase carismática daquela que Lucas dá nos seus escritos de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos está enfatizando o empoderamento do Espírito Santo, está falando sobre uma bênção, que é uma bênção que capacita para o testemunho. Então é importante aqui nós termos essa clara distinção para não haver um equívoco na interpretação de passagens das Escrituras. À luz disso daí, a partir do momento que nós percebemos que o batismo era uma promessa, que o batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da regeneração, qual é o conceito? O que de fato, portanto, é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo ele é sintetizado pelo pastor Antônio Gilberto como um revestimento. É um derramamento de poder do alto. Ou seja, nós estamos sendo revestidos, nós estamos sendo capacitados, nós estamos recebendo um poder que vem diretamente de Deus. Aqui, a ilustração que nós temos na ideia de batismo, que é a ideia de ser imergido nas águas, é uma imersão no Espírito de Deus. Coisa mais bonita e mais bela que nós poderíamos atribuir ao batismo é que
quando nós somos batizados no Espírito de Deus, no Espírito Santo, nós estamos sendo imersos, nós estamos recebendo um poder que vem diretamente do alto. Portanto, é um ato sobrenatural, não é produzido pelo homem, para a qualificação para o serviço e também para a pregação do Evangelho. Então fica claro aqui qual é o conceito do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ou seja, é Cristo quem nos batiza no Espírito Santo, ou seja, nós estamos entrando em uma profundidade, nós estamos sendo revestidos pelo Espírito Santo. É por isso que muitos teólogos pentecostais fazem uma distinção desse batismo no Espírito Santo, porque nós estamos sendo imersos nele, e o batismo do Espírito Santo, que é sinônimo da nova vida em Cristo. Então, para os conceitos aqui, para essa concepção da teologia pentecostal, o batismo no Espírito Santo é exatamente esse revestimento de poder que fica muito evidente à luz das escrituras que nós temos lido aqui. Mas então, aí nós prosseguimos para estudar o propósito do batismo no Espírito Santo. Qual que é a finalidade desse batismo no Espírito? Para isso, o comentarista nos apresenta nesse tópico 2 aqui, 3 itens: finalidade, a capacitação do Espírito e uma necessidade real e atual. Quanto à finalidade, nós podemos extrair essa finalidade de uma passagem que está em Atos, capítulo 1, e o versículo 8, quando Jesus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Perceba aqui que nas palavras do próprio Jesus, nós temos aqui o propósito, nós temos a finalidade. Vocês vão receber a virtude do Espírito, que haverá de vir sobre vocês, para quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa passagem aqui nós temos a palavra-chave para entender o significado do batismo no Espírito Santo. É um poder para testemunhar. Poder para testemunhar é aquilo que melhor qualifica, melhor classifica, melhor enfatiza o significado ou propósito do batismo no Espírito. Além disso, nós podemos dizer que a finalidade do batismo no Espírito Santo é a capacitação espiritual para servir. Capacitação espiritual para servir. É um equívoco alguém imaginar que o batismo no Espírito Santo torna ela uma pessoa melhor do que outra pessoa, que isso vai colocá-la em evidência. O objetivo do batismo no Espírito Santo é uma capacitação para testemunhar e para servir. É sempre servir, é sempre se humilhar para cumprir a missão de Deus e sim, principalmente para servir. E aqui nós vamos ver também que isso também, o batismo proporciona algo extraordinário na vida daquele que recebeu essa bênção, que é ousadia e destemor para cumprir a missão que foi confiada a ele, nesse caso ao povo de Deus. Imagine, o batismo era crucial principalmente para a igreja primitiva, formada por pessoas simples, pessoas consideradas iletradas, ali, pessoas que viviam à margem da sociedade, por pescadores, e que ao anunciarem o reino de Deus dentro daquele contexto, estavam colocando a vida deles em perigo. É a partir do momento que eles são batizados no Espírito Santo, eles recebem a virtude do alto, nós vemos uma mudança brusca na vida daquelas pessoas. Aquele apóstolo Pedro que havia negado a Jesus, agora nós, no lugar desse Pedro temeroso, nós temos um Pedro corajoso, um Pedro que se coloca ali em Atos dos Apóstolos como uma grande liderança, explica o significado daquele episódio, como nós já lemos, capítulo 2, e depois assume uma postura de liderança dentro da igreja primitiva e coloca a sua vida em risco, não somente Pedro, mas João, Tiago, enfim, todos os discípulos. Por quê? Porque eles agem de maneira ousada, com destemor, com ímpeto, com coragem. O que proporciona isso? A habilidade natural? Não, era exatamente essa habitação e principalmente essa habilitação do Espírito Santo
através do seu Espírito. Então, Atos dos Apóstolos vai testificar isso claramente, que na medida em que a igreja, os crentes são batizados, eles saem das suas regiões de conforto, vão expandindo a pregação do evangelho, como disse aqui, começa em Jerusalém, que era exatamente a cidade, era mais comum para eles, mas na medida que eles vão sendo batizados, eles chegam a Samaria, chegam às terras gentílicas e conquistam o mundo daquela época, empoderados no Espírito Santo de Deus. Então, a finalidade do Espírito Santo, ou do batismo, é exatamente esse poder do alto para testemunhar. E isso também nos leva para o tópico 2, sobre essa capacitação do Espírito. O Espírito é quem capacita aqueles que, receberam esse batismo. A imersão plena no Espírito capacita o crente para poder testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Então, são bênçãos decorrentes desse batismo no Espírito Santo. É claro que o batismo no Espírito Santo, ele proporciona essa capacidade para anunciar o Evangelho, para anunciar o querigma, anunciar a mensagem do reino de Deus. É isso que torna as igrejas pentecostais tão distintas e tão evangelizadoras e missionárias, porque o crente pentecostal tem na sua essência esse compromisso com o anúncio do evangelho, porque a partir do momento em que aceita Jesus e tem essa virtude do alto, há realmente essa consciência sobre a importância do anúncio do evangelho, e na medida em que é batizado no Espírito Santo, anuncia para os seus amigos, para os seus familiares acerca do amor de Deus. É isso que tem feito as igrejas pentecostais crescerem no mundo todo e serem as maiores denominações cristãs no mundo todo. Por quê? Porque há essa ênfase, há essa essência, esse comprometimento com o anúncio do reino de Deus, anunciando em comunidades rurais, sociedades marginalizadas, pessoas que não tinham condições de ouvir o evangelho dentro de uma cultura, mas as igrejas pentecostais estão chegando a esses ambientes que igrejas tradicionais não foram. Por quê? Por conta exatamente dessa capacitação que é concedida pelo Espírito através do batismo. Mas essa capacitação não é somente para pregar o evangelho, é também para profetizar. É por isso que a igreja pentecostal, principalmente ali, agora me referindo à igreja primitiva, é considerada uma igreja, uma comunidade de profetas, A ideia de profecia aqui é muito presente dentro das igrejas pentecostais, e também para realizar milagres, ou seja, para viver, para experimentar, para acreditar que esses milagres estão à disposição da igreja. É importante até lembrar que as igrejas pentecostais, o pentecostalismo, ele é conhecido pela ênfase em 5 pontos essenciais, que são as chamadas declarações doxológicas ou declarações cristológicas. Primeira afirmação, que Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus santifica, Jesus é o Rei que em breve voltará. Essas 5 declarações apontam exatamente para as operações de Cristo na vida da pessoa e na vida da igreja. O que aqui, ao olharmos para essas 5 declarações, nós extraímos uma compreensão. A compreensão de que o pentecostalismo ele não é pneumacêntrico, ou seja, ele não está centrado somente no Espírito Santo. Nós pregamos, nós ensinamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre a virtude do alto, sobre o batismo do Espírito Santo, mas a mensagem pentecostal ela é eminentemente cristocêntrica, ou seja, ela enfatiza a obra e a atuação do Espírito Santo de Deus, mas também, é claro, a obra que foi realizada por Cristo Jesus. E por fim, precisamos aqui lembrar como uma lembrança, como um recorte fundamental aqui para essa aula, é que o batismo no Espírito Santo não torna o crente de uma natureza ou de uma classe especial. É importante aqui enfatizar isso porque alguns que não são pentecostais afirmam que a crença no batismo no Espírito Santo conduz ao entendimento de que aqueles que são batizados no Espírito Santo pertencem a uma classe distinta, mais elevada, uma classe especial de crentes. Óbvio
que essa compreensão é uma compreensão absolutamente equivocada. Não se encontra presente dentro da tradição das igrejas pentecostais. É uma compreensão distorcida sobre o que seja o batismo no Espírito Santo. O crente que não foi batizado no Espírito Santo, ele pode pregar o Evangelho, ele pode testemunhar, ele pode fazer todas as coisas que estão facultadas a um filho de Deus normalmente. O que o batismo no Espírito Santo faz é dar um plus, dar uma capacitação adicional, dar um revestimento. A ideia aqui é revestir. Ele está vestido quando aceita Cristo, mas o revestimento de poder vem através desse batismo no Espírito Santo. Isso torna esse crente melhor do que outro, do ponto de vista do ser? Obviamente que não. Né? Então é um equívoco acreditar que uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela pertença a uma classe especial. Isso seria distorcer completamente o sentido do batismo no Espírito Santo. Isso também nos conduz ao item 3 do segundo tópico, que fala sobre uma necessidade real e atual. O batismo está disponível hoje à igreja cristã? É claro que está. A compreensão que nós temos disso está no próprio texto bíblico de Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39, em que o apóstolo Pedro disse: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque é promessa. Olha o que Pedro disse, porque é promessa, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então veja que Pedro ali, ele não restringe o batismo, a promessa do batismo no Espírito Santo a somente aqueles que estavam ali, e muito menos a somente aquelas pessoas. Ele fala, ó, é a vocês, é aos seus filhos, é aqueles que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Em nenhum momento de Atos dos Apóstolos, ou ali no Novo Testamento, nós vamos ver uma restrição do batismo no Espírito e os dons espirituais restritos somente à igreja primitiva. Não há essa interpretação, não há nenhuma passagem que conduza a isso. As igrejas pentecostais, o verdadeiro pentecostalismo, acredita piamente nesse texto bíblico, dizendo que a promessa diz respeito à igreja do século I, do século II, do século III, do século IV, do século XIX e do século XXI. Ou seja, a igreja, os crentes podem ser batizados no Espírito e também os dons estão disponíveis à sua igreja. Não somente os dons estão disponíveis, não somente o batismo, mas a igreja precisa disso. Se nós chegamos à conclusão que o batismo no Espírito Santo tem o propósito de capacitar o crente para testemunhar, a igreja da atualidade tem a necessidade, a responsabilidade de testemunhar na sociedade contemporânea, de pregar o evangelho, de realizar atos miraculosos para que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Então, é ainda uma necessidade real e atual. Se é uma necessidade real e atual, nós temos a responsabilidade de incentivar a busca pelo batismo, através dos nossos ensinos, não somente na escola dominical, mas através das nossas pregações, incentivar os jovens, adolescentes, os obreiros, enfim, toda a igreja a buscar esse batismo no Espírito Santo, porque é algo que está disponível e algo que torna a pregação do Evangelho e a vida cristã muito mais dinâmica. E o que é preciso uma pessoa fazer para ser batizada no Espírito Santo? É uma pergunta que geralmente se faz. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita para o batismo no Espírito. O que nós entendemos à luz das Escrituras é que é necessário primeiro arrependimento sincero, ou seja, precisa ser salva, precisa ser regenerada, ninguém é batizado no Espírito sem ser salvo, é claro. Precisa ter fé nas promessas do batismo no Espírito. Eu preciso acreditar que o batismo ele é atual, que está disponível à igreja. É claro, igrejas tradicionais não serão batizadas, ou crentes de igrejas tradicionais não serão batizados porque não acreditam nisso. Agora, um crente que professa essa verdade, acredita nessa verdade, busca em oração esse batismo e tenha paciência, porque vem no momento que Deus assim o desejar, então ela pode se cumprir na vida do crente. Então aí nós temos aí
as verdades essenciais sobre esse ponto. E assim nós caminhamos também para o terceiro tópico, que fala sobre o recebimento e a evidência do batismo, né? E aí está dividido esse tópico em três: as outras línguas, função das línguas e atualidade das línguas. Para isso, vamos aqui prosseguir sobre as outras línguas. Essa expressão ela é encontrada ali em Atos, no capítulo 2, versículo 4, em que está assim escrito: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E veja que essa expressão outras línguas ali, ela na verdade é o quê? É um tipo de elocução inspirada pelo Espírito. Eles somente falaram outras línguas porque o Espírito concedia àquelas pessoas a que falassem. E há uma distinção, existem duas formas de se falar outras línguas. Essas línguas podem ser idiomas conhecidos, que a teologia chama de xenolalia, são idiomas conhecidos, como acontece ali em Atos capítulo 2, versículo 4, em que as pessoas, cada qual da sua região, ela entende naquilo que estava falando na sua língua, mas podem ser também idiomas desconhecidos, que a Bíblia vai chamar também línguas do céu, é a chamada glossolalia, como 1 Coríntios, capítulo 14. Também um ponto essencial e crucial dentro da teologia pentecostal clássica é a compreensão de que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Essa compreensão, esse entendimento, ele é extraído dos padrões que se repetem ali em Atos dos Apóstolos, todas as vezes que acontece o batismo no Espírito Santo. Nós temos passagem que está em Atos capítulo 2, versículo 4, que é o texto que nós lemos, que eles falaram em outras línguas. Nós temos o acontecimento ali de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46, o batismo no Espírito Santo na casa de Cornélio. Nós temos também ali em Atos, capítulo 19, versículo 6, que é o batismo ali em Éfeso, quando Paulo vai até aquela localidade. E também temos aí uma expressão, nós temos uma interpretação de 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 18. Então, o que nós temos é o seguinte, é a compreensão de que o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado inicialmente por falar em línguas. Aqui é importante dizer, e haveremos de estudar, que há uma distinção entre o batismo ou o falar em línguas como evidência inicial, que a pessoa pode falar e falará quando ela foi batizada e depois não continuar a falar em línguas em outras ocasiões, é distinto do dom de falar em línguas que vai ser permanente na vida daquela pessoa. Aí nós estamos falando de dom de línguas, diferente, portanto, desse evento inicial, desse falar em línguas, dessa evidência inicial. Então, a interpretação que se tem acerca desse tema é a partir de todas essas leituras, de todas essas referências nas Escrituras, cujo evento ele se repete. Alguém pode perguntar sobre a importância, né? Qual que é a função das línguas? Alguém pode imaginar que o falar em línguas não tem nenhuma função, não tem nenhuma utilidade. Veja, sim, a língua, né, falar em línguas estranhas tem uma utilidade fundamental dentro de uma teologia pentecostal clássica. Em primeiro lugar, aqui o comentarista lembra que elas sinalizam a presença do Espírito, sendo útil para a oração, para a devoção pessoal e o desenvolvimento de nossa sensibilidade espiritual. É importante lembrarmos, quando Paulo fala no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele realmente chama atenção sobre o falar em línguas durante o culto. E ele vai realmente admoestar, ele vai ensinar sobre o uso adequado das línguas nessas ocasiões. Porém, é importante dizer que Paulo ele não censura. Paulo ele não vai querer que as pessoas parem de falar em línguas. Tanto é assim que ao final do capítulo 14 ele vai falar, olha, porém não as proibais de falar em línguas. Então, falar em línguas tem uma importância muito grande. Primeiro, que é um episódio, que é um acontecimento que flui do Espírito Santo de Deus,
e que está narrado nas Escrituras e que faz parte da experiência da vida da comunidade cristã. Muitas pessoas acabam criticando, dizendo, acabam tentando até tolher o falar em línguas por conta do uso distorcido e dos movimentos de retetés que muitas vezes são feitos dentro das igrejas através do uso de línguas e outras coisas equivocadas. Mas vejam, não é por conta do uso equivocado, distorcido, que nós vamos desvalorizar algo que é muito importante e que tem fundamento bíblico, que é o falar em línguas. Então, o falar em línguas tem um fundamento de edificação pessoal, de oração, desse fato também de evidenciar o batismo no Espírito Santo. Quando as línguas elas são interpretadas através de outro dom, ela tem uma função profética. Mas nesse caso aqui eu chamo a atenção que as línguas por si só, as línguas estranhas, é algo que precisa ser valorizado. O Robert Menzies, em um dos seus livros, que tem por título Glossolalia, ele fala sobre o valor das línguas, e ele diz o seguinte: as línguas são sinal de nossa conexão com o chamado e poder da Igreja Apostólica. Elas significam que somos profetas dos fins dos tempos que Joel previu. A diversidade nos lembra da extensão e a natureza de nossa missão. A intimidade das línguas nos lembra que Deus está conosco. A estranheza delas nos lembra a necessidade de confiar no Espírito Santo. O drama das línguas nos lembra que um Deus transcendente se deleita em se comunicar conosco. Então veja que coisa interessante. As línguas são evidência do batismo no Espírito Santo, enquanto o dom tem um valor também muito importante para a comunidade cristã. Devem ser utilizadas com prudência e com sabedoria, mas não podemos banir o falar em línguas da comunidade cristã, porque é algo que está previsto na narrativa das Escrituras e faz parte do verdadeiro pentecostalismo. E assim, o comentarista também vai lembrar sobre a atualidade das línguas. Essa promessa de ser batizado no Espírito Santo, diz ele, é para toda a igreja, englobando os cristãos de todas as eras e lugares. Se assim o é, as línguas também são dons, é um dom que está disponível à igreja. E deve ser incentivado, sim. Assim como os demais dons, o que Paulo fala ali, ele fala realmente que 1 Coríntios capítulo 14, a profecia, ela tem um valor, que é um valor congregacional, mas não se pode desmerecer acerca do uso das línguas como um fator fundamental de comunidade, de individualidade também espiritual para a vida do salvo. Então, eis aqui algo que devemos lembrar ao se falar sobre a vida em comunidade, sobre pentecostalismo. E assim, nós vamos chegando ao final e podemos concluir dessa lição o seguinte: precisamos saber que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida abundante e vitoriosa. Como é bom nós falarmos sobre o batismo no Espírito Santo, como é bom nós entendermos sobre a importância de buscarmos esse batismo para a comunidade cristã, para nos capacitar a dar um melhor testemunho, a pregar o Evangelho e a experimentar essa plenitude do Espírito Santo na nossa vida e na vida da nossa comunidade. Que Deus abençoe a tua vida, que essa aula tenha sido importante para você. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e, sobretudo, deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui nos comentários, para que eu possa ler e possa estar cada vez mais melhorando essas aulas para a honra e glória do Senhor. Até o próximo vídeo.